Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, como teve muita dúvida aí, né, a respeito da mineração da Chia, eu vou trazer algumas que nós podemos estar solucionando. A primeira dúvida foi: como funciona a mineração da Chia? Galera, para minerar, a primeira coisa que temos que fazer é criar um lote. E este lote ele irá passar por um processo de plotagem, onde utilizamos para realizar essa plotagem um SSD, que requer uma grande velocidade de escrita e uma capacidade de armazenamento temporário. E o destinatário final tem que ser um HD, né, que seja grande, ele pode ser lento, mas onde vai ficar o arquivo de fato que vai ser utilizado para a mineração. Então, durante o processo de confecção do lote, são criados vários arquivos temporários dentro do seu SSD. Após terminar o processo de plotagem, todos esses arquivos são compilados em um único arquivo e enviado para o destinatário final, o HD. E como esses arquivos que foram criados no SSD são temporários, eles automaticamente aí são deletados, né, do seu SSD. Assim o SSD ele vai ficar livre para mais plotagens. O melhor lote para usar hoje é o K32, que irá consumir um espaço temporário do seu SSD ali de 250 a 260 GB. Então, com um SSD de 1 TB, um processador bom e uma quantidade de memória razoável, você consegue estar plotando aí 3 lotes por vez em paralelo. Ressalto que cada lote K32, ele escreve e reescreve 1,8 TB aí dentro daquela limitação de 265 GB do SSD. E quando este lote é compilado em um arquivo único, ele fica em média ali de 108 GB, assim é transferido lá para o destinatário final, o seu HD. Podemos utilizar qualquer HD para o destinatário final? Sim, galera, vocês podem utilizar o HD com qualquer capacidade. Não precisa ser o HD mais caro, afinal, neste HD vai ficar o arquivo compilado para o farm. Então vamos dar um exemplo, se tiver um HD de 4 TB, poderá armazenar pelo menos ali de 30 a 35 lotes de 108 GB. Mas um fator que é crucial é a velocidade que você fará e a plotagem, que tem que ser num SSD de alto rendimento. Processador e memória influenciam no processo de plotagem? Sim, galera, influencia em quantos lotes e com que velocidade ele será confeccionado. Então, se você quer fazer vários lotes simultâneos, né, em paralelo, é interessante que tenha um processador com vários núcleos, com vários threads e uma quantidade razoável de memória RAM. Assim poderá criar aí 2, 3, 4 lotes K32 ao mesmo tempo. E ganhar tempo para começar a farmar logo. Afinal, a dificuldade está cada vez mais alta e com o tempo vai ficar mais e mais difícil, né, a mineração por HD, assim como é hoje por GPU. Posso utilizar HD externo? Sim, pessoal, podem utilizar o HD externo, de preferência que seja um USB 3.0, porém este HD externo ele tem que ficar apenas para o destinatário final, assim como é o HD convencional aí que nós temos no computador. Ele não pode ser utilizado, por exemplo, para fazer o processo de plotagem, vai se tornar muito lento, então não vai valer a pena. Posso utilizar vários HDs e SSDs para minerar a Chia? Sim, pode utilizar quantos forem necessários e quantos você quiser. Inclusive, pode fazer até um processo chamado RAID 0, Redundant Array of Independent Disks. O que seria isso? Utilizar vários SSDs ou HDs juntos, né, para fazer um processo chamado de stripping, para aumentar o desempenho deles. Como vocês podem ver na imagem ali, ó, um SSD tem uma velocidade de escrita de 528 MB. Coloquei dois SSDs juntos em RAID 0, 1035 MB. 4 SSDs juntos, 1871 megabytes por segundo e assim por diante. Porém, né, um SSD comum ele tem uma vida útil aí mais limitada. Então, o ideal é nós termos SSD aí de alto desempenho e de alta resistência. A sincronização com o blockchain da Chia demora muito mesmo? Pois é, galera. Para mim demorou 1 dia e 15 horas para concluir a sincronização ali com o blockchain. Então, realmente, demora bastante. O processo de loteamento demora quanto tempo? No meu caso, no lote K32, utilizando um SSD convencional comum, demorou em média ali de 11 horas e 30 minutos. Muito tempo, né? Então, por isso que é interessante nós termos ali um dispositivo de alto rendimento, para que a confecção seja mais agilizada. Se eu fechar o minerador, eu perco tudo? Não, pessoal. Se você estiver fazendo algum processo de loteamento, este processo irá ser cancelado, afinal, ele cria arquivos temporários, tá? E ele só vai ser concluído assim que ele for compilado em um único arquivo e transferido lá para o destinatário final. Depois que já foi para o destinatário final e já está no processo de farm, no momento que você fechar o minerador e voltar novamente, vai estar lá o arquivo
são e salvo. Minerar chia usa muita internet? Assim como o restante da mineração, não usa muita internet, mas é interessante estar com um ping baixo, estar com uma internet estável. Eu arriscaria ali pelo menos 5 megas de download e 1 mega de upload. A dificuldade, ela influencia muito? Sim, galera, ela vai acabar influenciando muito, né? Assim como é na mineração por GPU, quanto mais mineradores tiver, mais difícil vai ser aí, né, para os novos mineradores que entrar. Então, você vai ter que acabar compensando com mais HD, com mais potência ali, né, com mais capacidade, mais SSD com o tempo para poder estar barrando a dificuldade. E mais uma coisa que muita gente quer saber sobre a Chia é se ela está sendo negociada ou não. Então, galera, ela não abriu de fato para transações ainda, mas ela já está sendo negociada lá nos mercados futuros da Hotbit. Então aqui eu estou no site da Hotbit, ó, e nos mercados futuros vocês já podem ver que podem comprar e vender ela, tá? Inclusive ela caiu muito o preço, né? Começou lá em 1.800, tem alguns que falaram que ela bateu 4.000 e hoje já está $665. Por isso que a mineração dela é bem arriscada, então tome bastante cuidado se for querer de fato investir grana nisso, porque tudo hoje não passam de estimativas. Falando em estimativas, né, galera? Estou no site da Chia Calculator. Eu vou colocar lá embaixo o valor que ela está sendo, né, realizada lá na Hotbit, só para termos um parâmetro melhor. Lembrando que este valor aqui, ele está no mercado futuro, ou seja, não é o valor que de fato ela vai ser transacionada. Isso nós só saberemos na data que ela for de fato lançada, tá? Mas aqui nós temos uma calculadora, ó, que podemos já estimar o quanto estaria rendendo caso o valor da criptomoeda fosse este aqui. Então vamos dar um exemplo. Eu criei aqui, ó, um lote K32. Então, um lote K32. A expectativa de encontrar um bloco é 3 anos. Cerca de 3 anos. Quer dizer que eu vou ter que esperar 3 anos para ter recompensa? Não, galera, tá? Isso aqui pode variar muito. Pode ser bem antes, porém também mais lotes, mais rápido é a expectativa de tempo para mim encontrar um bloco. Com 35 lotes, eu vou demorar cerca de 1 mês para encontrar um bloco. E aqui nós temos as estimativas de rendimento, né, que nós teríamos da Chia caso ela se mantesse o valor lá, né, que está pautado no mercado futuro da Hotbit. E uma coisa que pode influenciar bastante no tempo para encontrar um bloco é a dificuldade da mineração. Assim como a dificuldade de mineração, por exemplo, com placa de vídeo, quanto mais mineradores, mais difícil é, né, tu estar encontrando blocos para serem validados. Na Chia é a mesma coisa, quanto mais mineradores de Chia, mais difícil vai ser. Então esse tempo aqui pode acabar aumentando um pouco, né, pode acabar variando. Esta configuração que eu coloquei aqui de 35 plots, né, 35 lotes, seria para um HD, por exemplo, de 4 terabytes. Se eu tivesse dois HD de 4 terabytes aqui, eu teria em média aí de 17 dias. 3 HD de 4 terabytes teria em média aí, ó, de 11 dias para estar encontrando o bloco. E a estimativa de rendimento, né, seria em média de $118,29 por dia, em média de 3,6K mês. Lembrando que isso é uma estimativa com base num contrato futuro que tem na Hotbit aqui, que está valendo $665, né? Ela pode chegar lá no momento que ser lançada, todo mundo transferir para exchange, todo mundo vender aí, né, em lote, e ela cair lá para $20, $10, $5 ou até menos, mas também ela pode acabar subindo, né? Então, para quem for investir, saiba que é uma aposta. Mas e para criar esses 105 lotes aqui? Aí nós temos outro desafio. Um SSD, por exemplo, de 1 terabyte, nós conseguimos criar aí em média de 3 lotes em paralelo, né? Lógico, a gente tem que ter um processador um pouquinho melhor e uma quantidade de memória um pouquinho melhor para tentar agilizar esse processo. E como a estimativa de tempo para criar o lote chega de 4 horas a 12 horas, inclusive eu vi gente reportando 15 horas ou mais, você conseguirá criar aí em média de 2 a 3 lotes por dia, com um SSD, né? E só que no caso nós estamos estimando um rendimento aqui, ó, com 105 lotes. Tu levaria aí mais de 30 dias, né, para conseguir aqui estar criando 105 lotes. Então isso aí também tem que ser pesado na balança, porque daqui um mês essa moeda já vai ter sido lançada no mercado e o preço dela pode estar muito baixo. E o ROI do teu investimento, né, pode acabar demorando muito mais do que tu esperava.
E aqui nós também já respondemos uma pergunta, né? O pessoal perguntou bastante. Quanto mais lotes eu criar, menor é o tempo para me encontrar o bloco? É isso aí, quanto mais lotes criados aí para mineração, menos tempo você usará para encontrar um bloco. E pessoal, lembrando também que a mineração depende bastante da sorte, né? Esta foto aqui é de um usuário do Reddit. E ele comentou que ele conseguiu achar, né, o bloco da chia para ser extraído com 5 plots em bem menos de 3 meses. Foi dias que ele entrou na rede e já conseguiu ali ser recompensado em chia. Galera, e outra pergunta que o pessoal fez bastante. Tem como minerar partes de chia? Galera, para acontecer isso, nós deveríamos ter uma pool, né, que distribuísse as recompensas. Como nós estamos minerando no modo solo mining, tá? Quando você minera o bloco inteiro. Então você recebe a recompensa inteira. No caso, a recompensa para o bloco seria 2 chias. E um dos tópicos mais perguntados. Qual SSD eu devo escolher? Essa vai precisar de uma resposta mais criteriosa. Mas em suma, devemos escolher um com TBW alto, que seria o máximo de terabytes gravados nele, né? Para ele ter uma vida útil maior. Deverá ter uma velocidade de escrita alta, né? Para agilizar assim o processo de plotagem. É interessante que tenha uma capacidade em gigabytes alta também, porque daí nós podemos fazer diversos lotes ao mesmo tempo. Lembrando que neste caso temos que ter um processador e memória RAM adequado, porque isso aí vai influenciar bastante no processo de plotagem. Mas vamos dar uma olhada neste site aqui. Então aqui na aba do GitHub, pessoal, na postagem oficial da Chia Network, eles não recomendam, por exemplo, o uso de um SSD comum, porque ele não tem uma boa resistência, tá? O que seria não ter uma boa resistência? Isso quer dizer que ele vai acabar esgotando muito rápido a sua vida útil. Isso ocorre porque o processo de plotagem é realizado a todo momento, né? Para criar mais lotes para estarem farmando. E a cada lote criado, vamos dar um exemplo de K32, por mais que ele ocupe em média de 265 GB de espaço temporário no seu SSD, ele grava e regrava em média de 1,8 terabytes. Isso é para cada lote K32 criado, viu pessoal? Então vai desgastar muito rápido aí um SSD comum. E lembrando que a velocidade da escrita de um SSD comum também não é tão boa para a plotagem. E esse trabalho de plotagem, enquanto tiver espaço no HD do destinatário final, vai ser feito aí, né, durante o dia todo, a todo momento, para criar mais lotes e assim rentabilizar mais. Então, por esses motivos que eles recomendam um SSD corporativo. Inclusive, eles citam que o SSD NVMe a nível consumidor também não são bons aí para realizar a plotagem. Agora, se for um SSD NVMe de alto desempenho, principalmente empresarial, esse sim será bom para realizar as plotagens. Aqui embaixo, ó, nós temos uma tabela bem bacana de alguns exemplos de dispositivos que podem ser utilizados para estar realizando a confecção dos lotes, a plotagem. Então, nesta aba aqui nós temos o fornecedor. Nesta aba aqui, ó, nós temos o modelo do disco de armazenamento, tá, do dispositivo. Aqui nós temos o fator de forma, que são basicamente as características do dispositivo, formato, tamanho, desempenho, número de pacotes NAND, que é o tipo de memória flash, né? E diversas outras características aí. Então temos vários fatores de forma. Temos aqui, né, o SATA 2.5 in, esse é o modelinho de SSD mais comum que vemos no mercado, né? Não quer dizer que este aqui seja comum, este aqui vocês podem ver, ó, que é a nível empresarial, tá? Mas o modelo dele, né, o fator de forma dele é aquele fator mais comum que nós achamos. Neste caso é um SATA de 2.5 polegadas, né? E a conexão dele é a SATA, aquela que vai diretamente lá na placa-mãe. Vamos ver o que mais temos de fator de forma. Ó, o M2. O M2 são aqueles normalmente utilizados em notebooks ou diretamente conectados lá, né, na placa-mãe do desktop. Temos aqui o modelo U2. U2, esses aqui já são mais profissionais, são utilizados aí por servidores, corporações, né, data servers. Então esse aqui é mais topo de linha. E temos aqui o Edge Card, que são umas placas que tem uma conexão ali, um X, 4X, 8X, e são diretamente conectadas ali no slot PCI Express da placa-mãe. Quanto à interface, pessoal, podemos ter aí NVMe, que significa memória expressa não volátil. Temos aí a SATA, que é o mais comum, né? O que é mais interessante, né, para nós estarmos utilizando para plotagem, devido ao preço, custo-benefício, é o NVMe. E normalmente são bem mais rápidos, né,
que o dispositivo SATA. Alguns chegam ali a 10, 13 vezes mais rápido. Nessa imagem podemos ver a diferença aí de velocidade dependendo da interface utilizada, né, pelo dispositivo. Então olha aqui, ó, SATA 6 GB, né, tem uma velocidade aí de 560 MB por segundo. Um SAS de 24 GB, aí uma velocidade de 2.300 MB por segundo. Nós temos aqui também, ó, olha só o PCI Express 4.0 X4, uma velocidade de 7.400 MB por segundo, né? E aqui o PCI Express 5.0 X4, uma velocidade de 14.800 MB por segundo. Ou seja, resumindo, o NVMe é melhor para a plotagem. Temos aqui também, ó, a capacidade em gigabytes, né, do dispositivo. Quantos gigabytes são utilizados aí pelo sistema operacional? Deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Então, temos aqui também, ó, o TBW, que é a quantidade máxima de terabytes desse dispositivo até atingir o limite da sua vida útil. Isso aqui, a velocidade escrita é extremamente importante aí para a mineração da chia. Aqui nós temos alguns parâmetros de plotagem, ó. E logo ao lado nós temos aqui, né, uma média dos custos. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? Existe esse site aqui, ó, do chiadecentral.com. É um guia completo de dispositivos aí para estar minerando a chia, tá? Completo mesmo, galera. Tem tudo que vocês precisariam saber ali, né? Para estar adquirindo um HD, um SSD, seja corporativo ou não. Então, ó, pessoal, neste site da Kingston, eu peguei um SSD convencional, comum. Peguei um SSD aqui de 960 GB no formato 2.5. E vocês podem ver aqui, ó, que ele tem uma velocidade de escrita de 450 megabytes aí, né, por segundo. Uma temperatura de trabalho de 0 a 70 graus. Lembra que a gente vai estar desgastando o HD, o SSD, ou seja, ele vai esquentar mais do que o comum, tá? E tem mais uma coisa interessante, a garantia deles é 3 anos e ele tem um TBW, um total de bytes gravados, a quantidade máxima aí, né, até atingir o limite da sua vida útil de 300 terabytes, tá? Isso aqui é muito importante, porque numa plotagem de K32 a gente viu ali, ó, que ele grava e regrava 1,8 terabytes, tá? Então, este SSD aqui, ele iria esgotar sua vida de forma muito rápida. Agora o pessoal deve estar pensando bem melhor, né, antes de estar comprando SSD usado. Eu via bastante SSD usado aí para vender no Facebook, Marketplace, porém, se a pessoa utilizava ali para fazer muito download de arquivos em torrents, aí, com certeza a vida útil desse SSD aí se torna muito menor. Vamos dar uma olhada neste outro aqui que eu separei, ó. Aqui eu peguei, né, um SSD no formato M2. Então vamos dar uma olhada aqui nas características dele. Olha só, o de 960 GB ele tem aqui também uma velocidade de gravação de 450 MB. Temperatura de operação também de 0 a 70 graus. Vamos dar uma olhada. Tem 3 anos de garantia e assim como SSD convencional, né? 300 terabytes é a vida útil aí deste M2, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, galera, aqui eu já separei um dispositivo de alta performance, tá? Vocês já podem ver, ó, que de 1 terabytes a velocidade de escrita de gravação dele é 2.900 megabytes por segundo. E também podemos ver aqui, ó, que o TBW dele é bem maior, né? No caso aqui a vida útil dele é 600 terabytes, o dobro, né, dos convencionais. Porém também ele geralmente é muito mais caro. Outro modelo aqui, ó, de NVMe, utilizado para data centers, né, uso empresarial, né, proteção contra perda de energia, ou seja, a tecnologia embutida aqui neste tipo de SSD é muito maior, tá? Então nós temos aqui, ó, que um de quase 1 terabyte aqui, né, teria uma velocidade de gravação aí de 1.330 megabytes. E quanto maior a capacidade dele, maior a velocidade de gravação, né? O que nós temos aqui, 7,68 terabytes, ele tem uma velocidade de gravação aqui de 2.800 megabytes por segundo, né? Podemos ver aqui também, ó, que a resistência dele, o TBW dele, é muito maior do que os convencionais. Então pega aqui, ó, um de 960 GB, ele tem 1.681 terabytes aí de vida útil. E quanto maior a capacidade dele, maior, né, o TBW. Este modelo aqui seria um modelo, né, recomendado extremamente para realizar a plotagem, até porque a velocidade de gravação dele também não é ruim aqui, ó, 1.900 megabytes por segundo. Se vocês verem, esses outros aqui talvez tenha até melhor, né, galera? Mas isso aqui é só para mostrar que existem alguns que têm realmente uma vida útil de escrita muito maior, tá? Considerações finais. Vale a pena minerar a chia ou não?
Galera, ela é a única moeda com possibilidade de mineração por HD e SSD, ou seja, caso ela der errado, não tem para onde correr. A Burst ela não rende quase nada. Fora que o valor que vemos dela é o valor do mercado futuro e não reflete o valor real de quando a moeda for liberada para a transação. Então, na minha opinião, é um investimento de alto risco. Se for investir em maquinário para minerá-la, tenha isso em mente. Ao mesmo tempo que pode ganhar muito, se aquela estimativa de preço realmente se concretizar, pode perder muito também. E outro fato que temos que considerar é o tempo para encontrar um bloco. Eu acredito que só valeria a pena de fato se conseguisse minerar abaixo de um mês, bem abaixo inclusive, se pudesse ali 10 a 15 dias. Até porque quando ela for liberada para transação, quem investiu em maquinário para minerá-la, com certeza vai vender ao preço que estiver para retornar os seus custos. E para quem estava com a versão antiga da wallet da Chia, saiba que ela foi atualizada e eu vou deixar aí no final do vídeo para quem quiser acompanhar.